Vamos lá. Bom, na última aula a gente tratou das virtudes do ponto de vista metafísico. Como tudo em Santo Tomás, em tudo, Santo Tomás busca a raiz metafísica, assim também é com relação às virtudes. E eu me lembro que nós chegamos à conceituação primária de que a virtude é uma espécie de hábito operativo, ou seja, uma qualidade da alma que a predispõe à realização de alguns bens. Hábito, só para fazer uma breve recapitulação na terminologia de Santo Tomás, é, do ponto de vista metafísico, intermediário entre a potência e o ato. Ou seja, é algo que nem é o que é radical no ente. O radical no ente é simplesmente ser, o seu ato de ser. Por exemplo, radical em mim não é o ato da ciência. O que é radical em mim é que eu participo da essência humana, porque dentro do meu constitutivo, formal, entitativo, há potências que distinguem a essência humana, como a inteligência e a vontade, por exemplo, e as demais coisas que, de alguma maneira, próxima ou distantemente do núcleo da essência, elas participam dessa mesma essência. Então, não é essencial para o homem ser sábio, mas é essencial que ele seja dotado de inteligência e de vontade. Se a sabedoria fosse algo essencial ao homem, os homens que não são dotados de sabedoria, os que têm dificuldade de aprendizado, etc., não poderiam ser ditos propriamente homem. Então, quando se diz que o hábito é o intermediário entre a potência e o ato, é exatamente isso. É uma qualidade que um determinado ente adquire numa de suas potências pela repetição. Lembra que eu disse aqui que há certos hábitos que são naturais, há certos hábitos que são adquiridos e há certos hábitos que são, por sua vez, aí já entramos no terreno da teologia, infusos por Deus. Por exemplo, um exemplo de hábito natural é um que eu mencionei aqui desde o começo, que é o hábito dos primeiros princípios da razão especulativa. Ou seja, desde sempre nós já sabemos, mesmo ainda antes de raciocinar, nós já temos inscrito em nós, do mesmo jeito que, por exemplo, já está escrito em nós essa potência para ver. Eu abro os olhos e vejo. A única coisa que acontece é que, ao nascer, eu ainda não enxergo, porque ainda preciso me adaptar ao ambiente com a luz. O bebê ele tem um processo mais ou menos lento até se adaptar à claridade, mas já nasce com essa potência escrita na sua forma, que é a potência da visão. Ao contrário dos entes não compostos de princípios animados, e, portanto, sem visão. A pedra, você não pode dizer que uma pedra é cega, ela não sofre o mal da cegueira porque ela não tem potência visível. Mas assim, da mesma forma que temos certas potências naturais como a visão, há certas potências intelectivas que já estão escritas na nossa forma. E a primeira delas é esse hábito dos primeiros princípios, que, sendo deles, o primeiro deles, o da não contradição. Desde pequenininho, a criança, muito antes de chegar à idade da razão, já identifica o peito da mãe. Ela sabe, de alguma maneira, que o peito da mãe não é ela mesma, criança. Qual é o princípio da não contradição? A é A e não é B. Uma criança de 2 anos que vê a mãe levar uma mamadeira à sua boca, na verdade, embora ainda não raciocine, não faça silogismo, ela já sabe que a mamadeira não é ela, a criança, ela já se identifica como diferente da criança. Daí a gente já conclui que o princípio de identidade, ele decorre da não contradição. Se A é A e não é B, se eu sou eu e não sou o Rafael, logo eu me identifico comigo mesmo primeiramente. Identidade, segundo Santo Tomás, o idêntico, segundo Santo Tomás, é aquilo que é, primeiro, idêntico a si mesmo e distinto de todos os demais. Nós não temos uma carteira de identidade. A minha carteira de identidade não tem uma impressão digital que é irrepetível nesta ordem do ser. Assim também nós temos certos hábitos naturais, da razão especulativa e na razão prática, que é o da sindéese, de que eu já falei aqui em outras ocasiões, não cabe repetir agora. Então a virtude é esse hábito operativo da alma que a predispõe à realização de alguns bens. E Santo Tomás, no Tratado das Virtudes da Suma, que está aqui, nesse volume dessa edição da Biblioteca de Autores Cristianos, de 1948, sempre falo isso porque a nova não me parece ter tão boas introduções como esta.
Ambas têm problemas de tradução, mas as introduções desta foi coordenada pelo dominicano Santiago Ramírez, são soberbas. Então, no Tratado das Virtudes, Santo Tomás mostra, primeiro, que a virtude é esse hábito. O vício, por sua vez, é o hábito também contrário à natureza daquela potência que impede que aquela potência chegue ao seu ótimo. Né? Por exemplo, às vezes, com o influxo de alguma paixão, a inteligência se vê obliterada e não consegue ter a clara visão de coisas que são óbvias. Né? Então, na verdade, o vício de alguma paixão, acarretado por alguma paixão desgovernada, interfere na intelecção de coisas óbvias. Daí se dizer, o senso comum dizer com muita propriedade que a paixão cega, às vezes. Né? A paixão, mesmo no sentido do senso comum, já nos indica isso, uma espécie de, como Santo Tomás diz, mente, cegueira da mente, que impede muitas vezes até, não só as virtudes, mas como as coisas mais elementares da condição humana. O sujeito que chega, por exemplo, a ter o hábito de estuprar criancinhas, é óbvio que ele já chegou a um grau tal de paixão, ele não consegue não fazer aquilo. A paixão é exatamente isso para Santo Tomás. Paixão é o movimento do apetite sensitivo pela imaginação de um bem ou de um mal. Olha que definição. Paixão é o movimento do apetite sensitivo aqui inclui todas aquelas potências, né, os 5 sentidos externos e os 4 internos, pela imaginação de um bem ou de um mal. Ou seja, o apaixonado, como dizia uma personagem da escolinha do professor Raimundo, só pensa naquilo. Lembra? Ele não consegue pensar em outra coisa. Ele acaba se tornando vítima dessa imagem. Né? Então, o estuprador, por exemplo, muitas vezes, que tem a imagem do gozo, que se realiza daquela forma específica tal, aquilo vai obliterando a razão, a ponto de a razão já não mais conseguir enxergar naquele ato, no exercício do ato, o tamanho da maldade que é fazer uma coisa dessa. Né? Por isso que eu disse aqui, até na aula anterior, que a felicidade, ela não é a simples adição de momentos de gozo. Ela não é uma soma. Né? Você não diz que alguém é feliz porque teve uma alegria hoje, outra manhã, outra manhã, né? Ou de intensidade maior ou menor, né? Porque a felicidade é a posse habitual do bem. Ou seja, eu só posso dizer se eu sou feliz quando habitualmente eu possuo aquilo que eu desejo, e aquilo que eu desejo se identifica com os bens em cada ordem de coisas. Então, um sujeito que obtém gozo físico e psicológico, porque estupra alguém, seja uma criancinha, uma mulher, uma pessoa idosa, ou quem quer que seja, na verdade, por mais que tenha muitos gozos intensos, você não pode dizer que ele seja feliz, porque aquilo acarreta males psicológicos de tal ordem que, na verdade, causam mais angústia do que alegria. Né? Na verdade, é uma alegria mesclada de tantos males, você pode dizer propriamente que o sujeito é muito mais infeliz do que feliz. E no fundo, tanto é que 99,99% dos estupradores o fazem escondidamente. É o maior indicador que a consciência, por mais obliterada que esteja, ela não se apaga totalmente. Né? Talvez o mais maluco, o maníaco do parque, lembra do maníaco do parque? Ele fazia escondido no meio do mato. Ele não vinha para público. Né? Ele fazia aquelas barbaridades escondidas. Isso já é um sinal de que, por mais patologicamente endiabrado que ele esteja, há um certo resquício de consciência que provém daquilo que Santo Tomás chama de sinélise, né? Que é a captação pela razão prática dos primeiros princípios da ordem moral, né? Que é inapagável. Ela não se apaga em nós, segundo Santo Tomás de Aquino. A sinélise nunca se apaga, por mais que o sujeito chegue num grau moral o mais deplorável que possamos imaginar. O que pode acontecer é a consciência ali cauterizando, como a cauterização é o esquentar de uma parte do corpo que foi operada para cicatrização. Às vezes a consciência é cauterizada pelo hábito dos vícios. Né? Então o vício, só para não perdermos o fio da meada, ao contrário da virtude, é o hábito operativo da alma que impede a realização da qualidade ótima daquela potência. Né? Tudo, em todos os entes naturais, né? Desde os entes compostos de matéria e forma, que não possuem potências imateriais, né? Como por exemplo uma pedra, um rio, eles estão compostos de matéria e forma e não têm potências imateriais. Mas desde esses entes até aqueles que têm potências imateriais como nós,
e realizamos dois atos que são absolutamente imateriais, que são o entender e o querer. O entender e o querer são as duas coisas mais íntimas que nós podemos realizar. O sujeito ali, um professor de matemática, bota uma equação ali de matemática pura, tem 50 alunos na turma, ninguém quase entendeu, só um, vamos supor. Se ele não manifestar e provar isso, ninguém vai saber. Né? Do mesmo modo, a vontade. O sujeito pode torturar alguém até a morte, mas ele não pode obrigar essa pessoa a ter a vontade, a mudar a sua vontade. A vontade é íntima, porque é imaterial. Né? São duas potências que só usam o corpo instrumentalmente. Por isso que alguns materialistas, há uma discussão, Santo Tomás, de alguma maneira, meus amigos, ele abordou com tal profundidade coisas que a ciência aborda hoje, que muitas vezes surpreende especialistas em determinadas matérias, não conseguirem responder às objeções que Santo Tomás já tinha se colocado em relação àquela ciência naquele exato ponto. E a ciência contemporânea, infelizmente, seja a biologia, seja a física, etc., muitas dessas ciências hoje só se identificam com aquele dado empírico, né? Só se identificam com aquela parte científica que provém da verificação empírica e, portanto, só conseguem vislumbrar mais ou menos a causa eficiente, né, das coisas. Não conseguem enxergar a causa final, a causa formal, muitas vezes a causa material, a causa instrumental, como eu disse aqui, né, a causa modelar. Tem vários tipos de processos causais. Né? Então, o sujeito, só para não perder o fio da meada, vicioso, na verdade, ele criou hábitos tais que impedem a alma de realizar aquele óbjetivo. Da mesma maneira que o sujeito que não conseguiu adquirir o hábito mental da verdade, que é a ciência, né? A ciência é um hábito. Se para eu dizer qualquer coisa da minha matéria, da matéria que eu estudo, tem que consultar a bibliografia no hábito, na verdade eu não sou muito bem um cientista. Você tem que ter aquilo mais ou menos já com uma qualidade na aula. É o hábito, muitas vezes você vai estudar, você vai reverificar os dados empíricos, vai reconsultar os livros, mas aquelas verdades já tem que estar impressas como um selo indelével na sua inteligência, senão, isso é de uma pobreza fundamental, né? Uma pobreza, aliás, triste. É como estudar línguas e não saber o básico, o que é uma estrutura sintática, né? Você tem que ter isso na sua mente. Se o professor de português, né, que não sabe de cabeça, ao olhar um texto, identificar uma oração subordinada, né, causal, né, não sabe identificar uma reduzida de gerúndio, uma substantiva, não ciência nenhuma. Então, assim, a ciência é esse hábito também que pode ser impedido pelas paixões. Né? Então, nós vimos tudo isso aí naquela aula anterior. O que ficou por dizer? Nós vimos mais, vimos o que é a virtude intelectual, né, em sua base metafísica, e o que é a virtude moral, bem rasteiramente, porque nos interessava primeiramente em estabelecer a virtude enquanto algo que provém da forma meditativa e, portanto, do ponto de vista metafísico. Né? Não adianta, minha gente, a gente estudar a filosofia anos, às vezes o sujeito, esse é um dos problemas, inclusive, da formação atual, né? Se não tem base metafísica. O garoto entra lá na faculdade, ele vai estudar Kant, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Husserl, sem ter base metafísica. Ou ele vai ficar angustiado, ou aquilo vai lhe fazer mal mesmo, porque na verdade são filosofias que, em algum ponto de sua fundamentação, elas abrem o senso comum tremendamente. Então, estudar essas coisas sem ter uma base metafísica não faz bem. Pelo contrário, causa angústia. Não é à toa que o Heidegger, na sua opus magnum, na sua clássico, sua obra maior, ele diz que o Dasein, ou seja, o ente humano, olha que coisa. Ele diz que o Dasein, que é o ente, nada mais nada menos que o ente humano, só tem a notícia de si, ou seja, ele só se sabe, de alguma maneira, ao reconhecer-se como arrojado para a morte e para o nada. Ou seja, ao ficar angustiado por saber-se vertido para o nada. É o nada que eu serei que me dá a notícia daquilo que eu sou. Venhamos e convenhamos. Você precisa ficar angustiado para saber que você existe, que você é, que você tem certas possibilidades. Olha que agressão ao senso comum. Por isso que há
tomista argentino, eu canso de repetir, para mim é símbolo do tomismo combativo, ele diz o seguinte: são poetas, né? Grandes poetas esses filósofos, né? Porque às vezes nas suas filosofias tem verdadeiros insights poéticos, mas quando você vai analisar os conceitos, a concatenação, as relações causais entre os conceitos, você vê que, né, são palha de palha de palha, né? Você vai pegar em Kant, vai ser a mesma coisa, então tem que ter base metafísica. Então esse esforço, assim, né, por exemplo, quando eu e o professor Nogueira resolvemos literalmente fundar esse Instituto Tomás de Aquino, fazer esses vídeos para produzir a série da síntese tomista, editar os livros de Santo Tomás, etc. O que a gente tem em vista, além de saber, é óbvio, isso é um bem para a própria igreja mesmo, que hoje está contaminada por toda a sorte de doutrinas que lhe são contrárias, não? Mas também porque essa base metafísica tomista não tem. Eu tive comprovação na prática, assim, de vários desses cursos que nós demos para muitas pessoas, era como aqui, e o resultado prático, você vê que as pessoas têm uma fome de verdade, né, e você dá esse leite, essa papinha básica, né, como diz Santo Tomás na Suma Teológica, eu estou dando papinha para vocês, né, isso aqui é um leite espiritual. Nós temos sede de verdade. Então, quando você se depara com uma filosofia mais sólida, mais realista, com base no ser, né, no mínimo, o sujeito invertido no espírito, para começar a se questionar se aquilo que ele estudou até agora, em filosofia, realmente não tinha uma lacuna de ordem e tal, que vai ser suprida agora com o estudo continuado. Ou então, outra coisa que é estimulada nos discursos de faculdades atuais é fazer da filosofia um esporte, um diletantismo. Não é algo para melhorá-lo como ser humano. É para você ter um diplominha ali no final do curso, depois fazer um mestrado, que na verdade cujo orientador vai lhe dar um parâmetro rasteiro que tem que estar de acordo com o grupo de que ele participa dentro da universidade.